ele nos deixou esta semana, Robert Redford. Vamos falar dele, então vem com a gente e vamos dar uma analisada no mapa dessa estrela de Hollywood que nos partiu e que com certeza marcou época e deixou um legado bastante importante. Robert Redford nasceu no dia 18 de agosto de 1936, segundo os registros que dispomos, a 8 horas e 2 minutos, 20 horas e 2 minutos, né? Estou falando de 8 horas da noite, na cidade de Santa Mônica, Califórnia. Então, trata-se de um leonino com ascendente em peixes e lua em virgem. O que chama atenção no mapa do Robert Redford, você vai perceber que na casa 6, que é a parte mais baixa aqui do mapa, você vai ter um stellium envolvendo 5 planetas na casa 6. E 5 planetas muito importantes, todos em virgem. Então ele tem Lua, Mercúrio, ele também tem Netuno e Vênus. É lógico, quando se fala nessa configuração, Mercúrio está muito forte e Netuno está debilitado. Então nós temos aqui, a princípio, de uma maneira assim bastante evidente, né, uma pessoa que tem uma forte necessidade de se expressar por outros caminhos sem ser a linguagem verbal, apesar de não ter a linguagem verbal enfraquecida, né? Porque esse Mercúrio em Virgem sempre vai resultar num poder de comunicação bastante grande. Diz isso porque o que a gente vai ter? A gente vai ter uma quadratura, né? Onde você vai envolver Júpiter e Netuno. Então isso gera um desafio no mapa, uma necessidade de expressão por meio da imagem e da imaginação e da criatividade e por outras formas de linguagem, ou seja, força o nativo, no caso Robert Redford, a desenvolver uma outra forma de comunicação que não seja apenas por meio das palavras, né? Portanto, nós temos aí uma configuração que vai, de certa maneira, encaminhar, ou vai dar um tom nesse mapa assim, bastante adequado ao mundo do cinema, né? Já que a gente for pensar em um planeta que seria regente do cinema, seria Netuno, né? O Netuno é o planeta que cuida dessa questão de você imaginar, né, do mentir ou imaginário, você criar uma realidade alternativa. Então é bem característico de Netuno. E esse Júpiter, com essa quadratura, vai dar um outro elemento bastante interessante ao mapa do Robert Redford, porque o meio do céu dele, que é a parte mais alta do mapa, que não tem nenhum planeta ali cravado, mas ele está em Sagitário, então o regente do meio do céu dele é Júpiter. Isso faz com que a carreira da pessoa tenha um cunho mais social, coletivo. E o Robert Redford, ele era um militante de causas dentro do meio ambiente, ele fez, mesmo nas questões das suas obras ficcionais, ele vai sempre estar muito ligado com as questões sociais, né? E outra coisa também bastante característica aqui, a gente vai perceber, é que ele tem o Saturno no ascendente, né? Esse Saturno no ascendente sempre vai imprimir um caráter de seriedade a ele como ator. Então, toda essa questão dele ter vários planetas na casa 6 faz com que o Robert Redford se torne uma espécie de operário do cinema, ou seja, é uma pessoa que, apesar de ter tido vários momentos de projeção mundial, internacional, mundial, por conta de suas obras, em alguns filmes que tiveram assim grande alcance de público, o Robert Redford ele tinha uma vocação para o cinema independente, porque com esse conjunto de planetas em Virgem, isso faz com que ele seja uma pessoa, ele foi, né, na sua carreira, uma pessoa ao mesmo tempo crítica e que também não estava preocupado com a grandiosidade, porque Virgem tem isso como característica, né? O perfeccionismo e, ao mesmo tempo, a modéstia naquilo que faz. E, portanto, querer, ao mesmo tempo, a qualidade, uma grande qualidade no que faz e um questionamento sobre as coisas, com esse meio do céu tendo como regente Júpiter, enquadrando Netuno, você vai ter uma obra dentro
das artes, né, voltado para a parte ficcional, com grande teor de criticidade e preocupação com as questões sociais, né? De um modo geral, quando a gente olha para o mapa dele, a gente vai perceber algumas coisas, como, por exemplo, a carência de ar, o que faz com que ele, apesar de ter um Mercúrio bastante potente, né, Mercúrio lá em Virgem, isso faz com que ele tenha um raciocínio prático, ele tem a mente dele muito voltada para o prático, mas ao mesmo tempo ele não seja assim ao tempo todo uma pessoa tão racional assim, ou que tenha sua comunicação no campo racional um tanto meio que debilitada, tá? Ele tem uma permanência, uma prevalência de signos mutáveis no mapa, isso fazia dele uma pessoa sempre disposta ao aprendizado e ao diálogo da forma dele, dessa forma prática, né, tipicamente virginiana, muito mais terra do que ar, e ele tem vamos dizer assim, uma carência em signos cardinais, né? Então ele falta cardinalidade no mapa. Isso fazia com que o Robert Redford muitas vezes titubeasse, né? Não fosse tão pronto na hora de dar respostas e tomar iniciativa, apesar de ele ter tido uma carreira no campo do empreendedorismo razoável, né? Trata-se de um mapa noturno, isso faz com que ele fosse uma pessoa muito voltada para a sua intimidade e a sua própria obra tem um caráter intimista, apesar dessa vocação de tratar de assuntos de caráter social. Então, ao mesmo tempo que ele queria tratar desses assuntos e temas de caráter social, ele fazia isso de um modo muito particular, muito voltado para si mesmo. E nesse sentido é que ele é reforçado nele, vamos dizer assim, essa forte ligação dele com o cinema independente, apesar de ter tido uma grande carreira no cinema de massa, né, na cultura de massa. Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa análise do mapa do Robert Redford. Deixamos aqui a nossa homenagem a esse grande ator que deixou grandes obras, e você pode consultar a filmografia dele, você vai ver que ele teve em filmes bastante importantes em determinados momentos, e muito curioso, né, que é um dos maiores sucessos dele de público foi aquele filme que ele trabalhou com a Demi Moore, que é o Proposta Indecente, né, e esse Saturno ali, bem próximo do ascendente, tem muito a ver, para quem não sabe, o Saturno tem muita afinidade com Vênus, né, e com signos venusianos, Touro e Libra. E por quê? Porque Saturno, ele, de certo modo, ele entende que as relações afetivas também envolvem dinheiro, né? E parece, eu sei que isso fere muitas vezes o conceito romântico, mas é verdade. E essa imagem da questão da negociação dentro das relações com esse Saturno ali meio cravado no ascendente, também é a cara desse tipo de trabalho que ele atuou, né? Então, fica aqui a nossa sincera homenagem. E gostou do vídeo? Deixa um like, inscreva-se no nosso canal. Beijos!